Sábado da terceira semana da Quaresma, estação em Santa Susana, Paramentos Roxos. A estação de hoje congregava-se na igreja de Santa Susana. A analogia entre as circunstâncias do martírio da Virgem, que deu o nome ao templo, e as da prova, porque teve passar a casta Susana do Velho Testamento, determinaram a escolha da epístola e do evangelho da missa de hoje. Ambos os textos, como acontece frequentemente na liturgia da Quaresma, revelam o mesmo pensamento. Um e outro tratam de uma acusação de adultério, que se vira contra os acusadores. A epístola nos fala-nos da inocente e da casta Susana, o evangelho de uma criminosa repreendida no delito. Deus vinga a justiça relativamente à primeira, recompensando-lhe a virtude, abre os tesouros da sua misericórdia, e a segunda, perdoando-lhe. A escolha da epístola pode explicar-se ainda pelo fato de ser esta semana dedicada ao casto José, e do Evangelho pelo fato de que a procissão da estação deveria atravessar um quarteirão suspeito da cidade. Com isto, a Santa Igreja quer advertir-nos de que devemos viver inocentemente, e se tivermos a infelicidade de cairmos, devemos expiar o pecado nesse tempo santo. Leitura do profeta Daniel. Havia um homem que habitava em Babilônia, cujo nome era Joaquim, o qual casou com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, formosíssima e temente a Deus, porque seus pais, como eram justos, tinham instruído a sua filha segundo a lei de Moisés. Ora, Joaquim era muito rico e tinha uma horta ajardinada junto de sua casa, e os judeus concorriam a ele, porque era o mais respeitável de todos. Naquele ano, tinham sido constituídos juízes 2 velhos, de entre o povo, daqueles de quem o Senhor falou quando disse: a iniquidade saiu de Babilônia, por meio de velhos que eram juízes, os quais pareciam governar o povo. Frequentavam estes a casa de Joaquim, e iam ter com eles os que tinham pleitos, para julgar. E ao meio-dia, quando o povo se tinha retirado, Susana entrava e passeava no jardim de seu marido. E os 2 velhos viam-na entrar e passear todos os dias, e conceberam uma ardente paixão por ela, e perverteram o seu sentido, e voltaram os seus olhos para não ver o céu, e nem se lembrarem dos justos juízos. Aconteceu, pois, que, aguardando eles uma ocasião oportuna, entrou ela, como tinha de costume, acompanhada somente de 2 donzelas, e quis banhar-se no jardim, porque fazia calor. E não se encontrava então ali ninguém, senão os 2 velhos, que estavam escondidos e a contemplavam. Disse, pois, Susana às donzelas: trazei-me os óleos e os perfumes, e fechai as portas do jardim, pois quero banhar-me. E logo que as donzelas saíram, levantaram-se os 2 velhos, e correram para ela, e disseram-lhe: eis, estão fechadas as portas do jardim, e ninguém nos vê. E nós ardemos em paixão por ti. Rende-te, pois, ao nosso desejo, e entrega-te a nós. Porque, se recusas, daremos testemunho contra ti, dizendo que estava contigo um jovem, e que foi por isso que despedisse a donzelas. Susana gemeu e disse: de todas as partes me vejo cercada de angústias, porque se eu fizer o que vós desejais, incorro na morte. Se não fizer, não escaparei das vossas mãos. Porém, melhor é para mim cair entre as vossas mãos sem cometer o mal, do que pecar na presença do Senhor. E imediatamente deu Susana um grande grito, e os velhos também gritaram contra ela. E um deles correu à porta do jardim e abriu-a. Os criados da casa, tendo ouvido gritar no jardim, correram lá pela porta escusa para verem o que era. E depois os velhos falaram. Ficaram os criados sumamente envergonhados, porque
nunca tal coisa se tinha dito de Susana. Aconteceu o dia seguinte, e tendo vindo o povo à casa de Joaquim, seu marido, vieram também os dois velhos cheios de iníquos pensamentos contra Susana, para lhe fazerem perder a vida. E disseram diante do povo: Mandai buscar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E logo a mandaram buscar. Ela veio acompanhada de seus pais, seus filhos e de todos seus parentes. Entretanto, choravam os seus, todos os que o conheciam. Então aqueles dois velhos, levantando-se no meio do povo, puseram suas mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, chorando, levantou os olhos ao céu, porque o seu coração tinha uma firme confiança no Senhor. E os velhos disseram: Quando nós passeávamos sós no jardim, entrou esta mulher com 2 donzelas, e fechou as portas do jardim e despediu as donzelas. Então um jovem que estava escondido foi ao seu encontro e pecou com ela. E nós, que estávamos a um canto do jardim, vendo esta maldade, corremos para eles e os vimos estar ambos nesse ato. E a ele não pudemos apanhar, porque era mais forte do que nós. E tendo aberto a porta, escapou-se correndo. Mas tendo nós apanhado esta, perguntamos-lhes que jovem era aquele. E ela não quis dizer. Desse sucesso somos nós testemunhas. Todo o ajuntamento lhes deu crédito, como a velhos e juízes do povo, e eles a condenaram à morte. Então Susana exclamou em alta voz e disse: Deus eterno, que penetras as coisas escondidas, que conhece todas as coisas ainda antes que elas aconteçam, tu sabes que eles levantaram contra mim um falso testemunho. E eis que morro sem ter feito nada do que eles inventaram maliciosamente contra mim. E o Senhor ouviu a sua oração. E quando a conduziam à morte, suscitou o Senhor o Santo Espírito num jovem menino chamado Daniel, o qual gritou em alta voz, dizendo: Eu estou inocente do sangue desta mulher. E tendo voltado para ele todo o povo, disse: Que quer dizer essa palavra que tu acabas de proferir? E ele, pondo-se em pé no meio de todos, disse: É possível, filhos de Israel, que sejais vós tão insensatos que, sem forma de juízo e sem mais informação da verdade, tenhais condenado uma filha de Israel? Julgai-a de novo, porque eles disseram um falso testemunho contra ela. Voltou, pois, o povo apressadamente. E o Daniel disse ao povo: Separai-os longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido, pois, separados um do outro, chamou Israel um deles e disse-lhe: Homem veterado no mal, os pecados que cometias noutro tempo caíram agora sobre ti, que pronunciavas juízos injustos, que oprimias os inocentes e que absolvias os culpados, apesar de o Senhor ter dito: Não farás morrer o inocente e o justo. Agora, pois, se tu as vistes, disse debaixo de que árvores os viste falar um com o outro. Ele respondeu: Debaixo de um letisco. E Daniel disse-lhe: Verdadeiramente mentistes contra a tua cabeça, porque eis que o anjo de Deus, tendo recebido dele o poder de executar a sentença proferida contra ti, te partirá ao meio. E tendo feito retirar este, mandou que viesse o outro e disse-lhe: Raça de Canaã, e não de Judá, a formosura seduziu-te, e a concupiscência perverteu-te o coração. Era assim que tu fazias às filhas de Israel, e elas, com medo, concediam convosco. Porém, essa filha de Judá não sofreu a vossa iniquidade. Dize-me, pois, agora, debaixo de que árvores os surpreendentes, quando estavam falando? Ele respondeu: Debaixo de um carvalho. E Daniel disse-lhe:
Verdadeiramente, também tu mentisses contra a tua cabeça, porque o anjo do Senhor está esperando com a espada na mão para te cortar pelo meio e, e para te matar. Então toda a assembleia gritou em alta voz e me disseram o Senhor, que salva os que esperam nele. E levantasse contra os dois velhos, os quais Daniel tinha convencido por sua própria boca de terem dado um testemunho falso. E fizeram-lhe sofrer o mesmo mal que eles tinham intentado contra o seu próximo. E mataram-nos, sendo salvo o sangue inocente daquele dia. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ao romper da manhã voltou para o templo, e todo o povo foi ter com ele. E ele sentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Ora, Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais pessoas. Que dizes tu, pois? E diziam isto para o tentarem, a fim de o poderem acusar. Porém Jesus, inclinando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Continuando, porém, eles a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: O que de vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo isto, foram retirando-se um após outro, começando pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estavam no meio. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem eu te condenarei. Vai e não peques mais.